Olá, vamos começar falando aqui sobre inteligência artificial e inteligência de enxames como parte dos requisitos da disciplina de inteligência de enxames do programa de pós-graduação em engenharia da computação da Escola Politécnica de Pernambuco, na UPE. Bom, a agenda de hoje a gente vai começar falando sobre a definição e aplicações da inteligência artificial, algumas aplicações, porque na verdade são muitas e tratar de todas elas de uma vez só demandaria de muito tempo. Depois a gente vai falar sobre a parte específica de inteligência de enxames, a sua definição e alguns exemplos de algoritmos bio-inspirados que estão dentro desse contexto. Para começar isso aí, sou eu, João Ferreira. Eu sou formado em análise de sistemas, tenho pós-graduação em Cloud e Inteligência Artificial pela UPE, mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Pernambuco, estou terminando o doutorado lá também e comecei o doutorado agora na UPE em Engenharia da Computação. Eu atuo como professor na Uninasal, nos cursos de Tecnologia da Informação, e sou servidor público na Compesa, onde eu atuo nesse momento como DBA, administrador do banco de dados da lá. Bom, inteligência artificial. Esse é um ramo que é comumente falado dentro da ciência da computação e ele se dedica ao estudo e desenvolvimento de agentes inteligentes. São sistemas que podem raciocinar e às vezes até extrapolar aquele contexto ao qual ele foi inicialmente programado. Para isso ele precisa aprender e agir de forma autônoma. Segundo Peter Norvig, esse é um autor bem conhecido aí da área de inteligência artificial, a IA é uma área multidisciplinar, e ela é de fato, que abrange diversas áreas de conhecimento como ciência da computação, matemática, que talvez seja o principal ponto de apoio dela, engenharia, psicologia e também biologia. E a gente vai ver por que envolve biologia daqui a pouco. Bom, quais são as aplicações da inteligência artificial? Esse ramo tem uma ampla gama de aplicações. A gente pode começar falando aqui sobre reconhecimento de padrões, onde a inteligência artificial pode ser utilizada para identificar padrões em um conjunto de dados, seja ele muito grande, imensamente grande, ou um conjunto de dados bem específico que a gente está tentando buscar algum padrão ali que não consegue observar em um primeiro momento. Isso pode ser feito, por exemplo, para reconhecimento de face em fotos ou para detectar uma fraude financeira. Uma outra aplicação é no aprendizado de máquina. A inteligência artificial pode ser utilizada para treinar as máquinas a partir de uma base de treinamento, para que aprenda com esses dados e eles sejam o ponto de apoio para que a inteligência artificial tome decisão sem ter sido explicitamente programada para aquilo. Na verdade, a gente fala IA tomar decisão, mas ela é uma das ferramentas de apoio à decisão que a gente tem. Ela analisa dados, nos entrega alguns fatores e observações e a gente pode tomar a decisão. E essa decisão que a gente toma, nós humanos, ela pode também ser programada dentro da IA. Por isso que em alguns momentos a gente fala que a inteligência artificial toma decisões. Já na parte de robótica, a IA é utilizada para controlar o robô. Eles podem ser usados em uma variedade de aplicações como manufatura, fábrica. É bem conhecido que a fábrica da Tesla nos Estados Unidos ela é quase que 100% operada por robôs. A parte de manufatura, a parte de construção do veículo, ela é quase que 100% operada unicamente por máquinas. A medicina, onde a gente já vê exemplos de cirurgias sendo feitas por robôs, e também na exploração espacial. Ultimamente houve uma exploração bem grande aí por parte da mídia no contexto do processamento de linguagem natural. Algumas ferramentas como o famoso ChatGPT ou aquelas auxiliares como Alexa ou então o OK Google que a gente já tem nos nossos celulares são parte dessa aplicação em processamento de linguagem natural. A IA entra nesse contexto que é para entender aquilo que a gente fala
traduzir nossa voz ou nosso texto em algo que possa ser decidido ou fato para a programação, né? Então vamos lá. Eu trago aqui essa ilustração para tentar mostrar como seria um reconhecimento de padrões. Nós temos aí à esquerda os dados, são cores, né? Isso é uma representação bem simples. Nós temos aí um conjunto de dados bem diversos, que depois de passar por duas filtragens, a gente consegue classificar e ordenar cada dado em seu devido local. Nessa representação, isso daí é uma representação da aplicação de IA, na parte de encontrar padrões e classificar dados. A gente vê que está dividido entre azul, amarelo e vermelho a organização desses dados. Mas para que é que a gente quer fazer esse tipo de classificação e agrupamento de dados? A gente pode utilizar isso como, por exemplo, para identificar padrões, reconhecer objetos, e esses padrões que a gente encontra podem ser os veículos dentro de um contexto de trânsito, uma placa para que o carro, novamente o exemplo da Tesla, o carro da Tesla possa ler uma placa de trânsito e entender o que é que aquela placa está mandando ele fazer, que pode ser reduzir velocidade, mudar de faixa, enfim. Outra aplicação que a gente pode ter com a inteligência artificial é, identificando esse padrão de interesse que a gente tenha, conseguir de fato classificar, separar as coisas para reconhecer rostos. Para neste caso aqui, nesta aplicação em específico, a gente utiliza inteligência artificial para identificar a pessoa correta a partir de fatores que são medições de espaçamentos do rosto, cor de cabelo, formato do cabelo, sobrancelha, formato da íris. E com isso a gente consegue implementar um sistema de alta segurança através da análise de um padrão visual em uma imagem, né? Vamos lá, destrinchar um pouquinho mais sobre o aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina ele tem origem no termo em inglês Machine Learning, né? ML. Isso é um estudo científico de algoritmos e modelos estatísticos que os sistemas de computador usam para executar uma tarefa. Essa tarefa pode ser de cunho específico, sem que aquele computador tenha sido explicitamente programado para fazer aquela determinada ação, aquela tarefa, aquele processamento. Esses algoritmos ele podem ser utilizados para diversos fins. A gente pode trabalhar com mineração de dados. Eu lembro de um contexto aí bem relevante em cima dos dados do Twitter, em época de eleição, minerar os dados que trafegam dentro do Twitter para fazer, por exemplo, análise de opinião, para saber se as pessoas falam bem ou mal de determinado candidato. A gente pode fazer processamento de imagem, como viu agora há pouco, e análise preditiva. O mercado financeiro utiliza muito de aprendizado de máquina para tentar entender como é que o mercado financeiro, os valores de ações vão se comportar daqui a determinado tempo, tá? São várias aplicações que a gente pode ter em aprendizado de máquina, muitas delas têm sombreamento com outras áreas. A gente cita alguns porque, de repente, esses são os que vêm à mente e são os que têm mais relevância, né? Aí, uma grande vantagem da gente utilizar o aprendizado de máquina é que o algoritmo aprende o que é que ele tem que fazer com os dados. E ele começa a fazer o seu trabalho automaticamente. Essa definição a gente encontra no trabalho de Bata, que fala explicitamente sobre as regras de aprendizado de máquina, tá? E ele traz essa imagem aqui que nos mostra quais são as áreas do aprendizado de máquina que a gente tem. Por exemplo, podemos começar aí falando da primeira linha, do aprendizado supervisionado ou não supervisionado, semi-supervisionado, quando você, nesses três casos aí, você fornece dados para que o computador, ou na verdade o algoritmo, avalie, e avaliando aqueles dados ele identifica algum padrão, e você como programador, o detentor dos dados, pode fazer alguma inferência com relação à qualidade e assertividade do que o algoritmo fez, né? Temos aí outras áreas também, como aprendizado por reforço, múltiplo aprendizado, redes neurais. É uma infinidade de exemplos de algoritmos que a gente pode ter, tá?
Bom, robótica. Robótica também é uma disciplina científica, só que ela é uma disciplina científica que também tem um pé na tecnologia e na engenharia, pois ela estuda design e construção de robôs. A robótica ela reside em cima dos robôs, né? E os robôs são máquinas que a gente programa para ser capaz de executar determinadas tarefas, sejam elas complexas, mas que seja de forma autônoma ou semi-autônoma com um ser humano controlando por trás. Há vários exemplos que a gente pode falar e eu vou trazer algum aqui mais para frente. O robô ele pode ser controlado por computador ou esse controle pode ser feito por uma inteligência artificial através da sua análise de dados, reconhecimento de padrão e decidibilidade. Eles são utilizados em várias aplicações, na indústria, medicina, como a gente já falou, robô fazendo cirurgia, hoje em dia já é uma coisa normal, exploração espacial, a gente tem um robô atualmente lá em Marte, né, fazendo trabalho de exploração espacial, entretenimento e pesquisa científica também. Corel, em 2020, definiu robótica como sendo uma disciplina interdisciplinar, ou seja, ela envolve várias outras áreas e ramos do conhecimento humano, que envolve ciência e engenharia desses ditos sistemas robóticos. E ela entrega conhecimento de mecânica, eletrônica, computação e controle para projetar máquinas inteligentes capazes de interagir com o ambiente físico e realizar tarefas complexas de forma autônoma. Como exemplo de um robô, eu trago aqui esse robô de exploração e resgate. Imagine o caso de um desmoronamento de mina e você precisa tirar as pessoas lá de baixo. Seria muito mais seguro você mandar um robô de resgate para avaliar em primeiro lugar como é que está a estrutura daquilo, ver se realmente dá para passar uma pessoa, para depois poder mandar uma pessoa de resgate ou até mesmo trazer as pessoas que estão dentro da mina presa para fora, né? Outro caso de robótica que ganhou muito bem aí o espaço na mídia foram os robôs humanoides da empresa Boston Dynamics. Eles já chegaram a um nível de automaticidade tão grande que consegue ler o ambiente ao seu redor e dar uma determinada tarefa, como nesse robô aí do lado direito é carregar uma caixa, e mesmo que o operador esteja empurrando, chutando, tentando derrubar o robô, ele consegue se adaptar ao ambiente e mesmo que caia, ele se levanta por conta própria e consegue concluir aquela sua finalidade. Agora, saindo mais dessa parte aí, a gente entra um pouco aqui no que fala do apoio a humanos debilitados, né? Isso é um exoesqueleto que foi construído para permitir que paraplégicos pudessem andar. É de pleno conhecimento que o pesquisador Nicoleles fez aqui no Brasil na Copa 2014, onde ele colocou um paraplégico para andar, auxiliado por um exoesqueleto controlado por um sensor que utilizava inteligência artificial, mas lia os pensamentos dele e controlava ali a perna robótica. Bom, outro ramo é o tal do processamento da linguagem natural. Ele vem do inglês, que é Natural Language Processing, ou NLP, e é uma área da inteligência artificial que se concentra na integração entre computadores e humanos, por meio da linguagem natural. Segundo Jurafsky, estranho esse nome, a NLP se refere ao conjunto de técnicas computacionais usadas para a melhoria da interação entre computadores e seres humanos por meio da linguagem natural. Essas técnicas permitem que os computadores analisem, compreendam e gerem texto e fala de maneira significativa. Para fazer isso, os algoritmos de inteligência artificial que processam a linguagem natural envolve modelos computacionais que permitam ao computador entender, interpretar e gerar texto ou fala de maneira bem semelhante ao que nós humanos fazemos, né? Eu trago como exemplo aqui, o nosso primeiro exemplo, a Alexa, com a qual você consegue ter uma interação bem natural, né? Você diz, olá Alexa, dá um comando e ela executa. Esse dispositivo pode ser utilizado para controlar lâmpadas inteligentes, ligar e desligar ar-condicionado,
pode ser utilizado para fazer compras para você na internet. Olá Alexa, compre pão e manda entregar em casa. Se tiver uma padaria por perto que tenha esse serviço, a Alexa se encarrega de fazer todo esse trabalho. Bom, recentemente houve um boom aí na mídia, né, sobre o chat GPT, que é essa sigla GPT, né, Generative Pre-trained Transformer. Essa ferramenta você consegue criar um chat, ou seja, uma conversa entre você e a inteligência artificial que está lá por trás controlando tudo, na qual você pode colocar qualquer tema do conhecimento humano e, estando dentro da base de treinamento do chat GPT, ele consegue gerar uma resposta para você. Bom, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre inteligência de enxames, tá? Inteligência de enxames é um subcampo da IA, assim como tantos outros, mas hoje a gente só vai falar dele, né? Ela se concentra no estudo de sistemas que são formados por um grande número de agentes. Cada um desses agentes, um agente simples, que interagem entre eles, né, no grupo, a fim de atingir um objetivo comum. Esse autor, em 2016, define como sendo um conjunto de técnicas probabilísticas, e esse tema é bem importante, considerando que a inteligência artificial é um ramo que utiliza muita estatística e matemática. Então, para o autor, a inteligência de enxames é utilizada para resolver problemas computacionais que podem ser utilizados para encontrar soluções ótimas. Ou seja, a gente poderia resumir a inteligência de enxames como uma técnica para conseguir minimizar o erro. Os algoritmos de inteligência de enxame, eles são bioinspirados, pois buscam a obtenção das soluções através da observação do que ocorre na natureza. Na verdade, nós seres humanos observamos comportamentos de animais e insetos, e observando esses comportamentos a gente consegue traduzir eles em formas matemáticas e computacionais para que controlem máquinas, para que controlem nosso motor de inteligência artificial. E esse termo biomimético, ele vem do grego, a associação de bios, que é vida, e mimesis, que é imitação. Um dos exemplos que eu posso trazer aqui é o do Ant-Colony Optimization, ou o ACO. Ele é baseado nas colônias de formiga, que trabalham juntas para construir o seu formigueiro, coletar comida e cuidar dos filhotes. Esse é o objetivo comum de todas as formigas, né? A inspiração do algoritmo baseado nas formigas propõe a otimização inspirada justamente no processo de busca por comida. A comunicação entre os agentes, ele se dá, ou no caso das formigas, né, se dá por base de uma trilha de feromônio, que é seguida pelas outras formigas do formigueiro. A solução é uma construção gradual. Você vai construindo soluções à medida que o tempo passa e vai melhorando essas soluções, reforçando umas ou as outras, né? Através do processo de diversificação, considerando que as formigas, mesmo que tenham já encontrado um ótimo local para encontrar comida, elas sempre vão fazer alguma exploração para novos caminhos. A intensificação ocorre através da trilha de feromônio. Quanto mais formigas andam por aquela mesma trilha, mais feromônio é depositado e mais aquela trilha vai ser intensificada para outras formigas andarem por ela também. Para representar esse tipo de algoritmo, a gente utiliza um grafo, onde o feromônio são as arestas. Cada aresta desse grafo vai ser reforçada a partir do depósito de feromônio. Uma imagem que eu trago aqui do trabalho de Liu nos mostra um processo de busca de uma formiga solitária aqui na esquerda. A partir do momento que essa formiga encontra o caminho para o alimento, partindo lá do seu ninho, né? Ela partiu, encontrou o alimento e ela volta. A partir do momento que ela faz isso, ela volta pelo mesmo caminho que ela foi na ida. Mas com o tempo, várias formigas estão indo para aquele mesmo caminho e começam a encontrar aqui, nessa terceira imagem,
o melhor caminho que tem o menor esforço, a menor distância para chegar do ninho até o alimento. Bom, o Bee Colony Optimization, tem que corrigir esse nome aí. Ele é baseado nas abelhas, né, no enxame de abelha. E as abelhas, elas trabalham juntas para coletar pólen e néctar. Elas constroem colmeias e criam mel. O algoritmo é similar ao algoritmo do ACO, das formigas, mas dessa vez a comunicação entre os agentes ocorre de uma forma diferente. A inspiração é similar ao ACO, também com base no processo de busca por comida, mas a comunicação e a atualização dos agentes ela se dá por meio de uma dança. A partir do momento que a formiga encontra um local, ela faz uma dança indicando onde está a melhor flor, o melhor alimento para ela, para as outras abelhas do enxame, né? As soluções: explora o espaço de busca por meio de movimentos muito mais aleatórios se comparados com os algoritmos da formiga. A diversificação ela ocorre a partir do abandono, quando se dá necessário, de uma fonte que é subótima, né? É aquele ótimo local. A partir do momento que uma outra abelha encontra uma nova fonte de alimento que seja melhor, então o interesse muda e as abelhas se direcionam para aquele novo caminho. A intensificação se dá por meio da dança. Quanto mais abelhas dançam para aquele mesmo local, para aquela mesma direção, então as outras vão se direcionar para aquele local. A representação vai depender bastante do problema. Não tem como a gente representar graficamente esse algoritmo de forma simples, pois para ele não há uma estrutura fixa com o feromônio, né? Essa é uma representação onde nós temos o primeiro encontro aí da abelha com o alimento. A primeira abelha encontrou o alimento e dançou para uma direção. Outras abelhas encontraram, outras abelhas começaram a abandonar aquele seu encontro. Então, ao invés de reforçar, você percebe que há uma redução do interesse para aquele ponto de alimento. Essa imagem eu peguei do trabalho de Dmitry Jevk. Bom, Party Swarm Optimization. Esse algoritmo ele se baseia na revoada de pássaros e também no comportamento de peixes. Na verdade, ele se propõe muito a mimetizar comportamento de partículas ou comportamento de múltiplos agentes, né, como nesses dois exemplos aí dos pássaros e dos peixes. A comunicação ela se dá por meio da troca de informações sobre as regiões ótimas do espaço onde os agentes estão fazendo sua busca. As soluções elas sofrem ajuste contextual de acordo com o ambiente. Se o ambiente muda, então há ajustes e o destino, o objetivo geral e o objetivo pessoal de cada agente pode mudar. A diversificação ela se dá através de movimento aleatório e também troca de informações entre cada agente, considerando aí que cada partícula mantém a memória do seu local ótimo e do ótimo de todas as outras partículas daquele mesmo algoritmo, daquela mesma representação, pássaros, enfim. A representação, a partícula representa cada um dos agentes. Você tem um espaço de busca, um universo de busca onde o algoritmo está sendo executado. Você tem uma função objetivo, velocidade de cada partícula, e os melhores ou ótimos locais e globais, considerando aí cada agente, né? Essa é uma representação onde você tem várias partículas se movimentando aleatoriamente, cujo objetivo é encontrar a estrelinha. À medida que uma primeira partícula encontra essa estrela, ela informa dali daquele ponto para todas as outras onde é que está aquela estrela e todas as outras se direcionam para aquele mesmo ponto. Bom, era isso. Muito obrigado. Como referência eu trago aqui, eu acho que tem três slides com referências, foram os trabalhos que eu li para preparar essa apresentação. E eu paro por aqui. Obrigado.